Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais uma aula de eletricidade e eletrônica e a aula de hoje vai ser sobre medição de corrente. A gente já aprendeu a medir tensão, a gente já aprendeu a medir resistência e vamos lá medir corrente, tá? Hoje eu já trouxe o circuito pronto. Esse circuito que vocês estão vendo aí no desenho já está aqui montado. Não está finalizado porque aqui no desenho tem a fonte e aqui a gente não tem a fonte ainda, mas a fonte está aqui, ó. Está ajustada em 10 volts ali no canal 1, como vocês podem ver. E a gente vai ligar a fonte agora. Ligando aqui a fonte, positivo aqui. Negativo aqui. Lembrando que para medir corrente a gente precisa ter tensão, certo? Porque uma tensão ligada a uma resistência gera uma corrente, lei de Ohm, tá? Quem ainda não sabe lei de Ohm pode deixar seu comentário aí, a gente pode até fazer um vídeo sobre a lei de Ohm. Mas vamos lá. Primeiro vamos recapitular como é que a gente mede tensão, tá? Medir tensão. Tá aqui, trouxe o multímetro mais uma vez. Vamos tentar enquadrar ele aqui. Pronto, deu certo enquadrar todo mundo. Tá aqui a fonte, tá aqui o circuito, tá aqui o multímetro ligado para medir tensão contínua, ligado para medir tensão aqui embaixo. Então vamos lá. Para medir tensão, muito simples, é só você chegar em paralelo ao resistor e medir a tensão no resistor, tá? Esse resistor aqui tem, espera aí, ó, 4,74 volts. Esse outro resistor de 1K tem 5,45 volts. Esse resistor de 150 pequeno tem uma tensão menor, né, 1,33, e esse outro resistor de 470 tem 4,1 volts, ok? Então medir tensão é muito simples, é só chegar em paralelo. Para medir corrente a gente tem que modificar algumas coisas. Primeiro, a modificação é aqui no multímetro. A gente tem que colocar ele para a escala de corrente. O ideal seria colocar nessa escala aqui de microamperes, né? Porque vai dar um valor de corrente muito baixo nesses resistores aqui. Só que esse multímetro aqui é do nosso campus, então muitos alunos mediram de forma errada e acabou queimando o fusível aqui dessa medição em microamperes. Então a gente vai ter que medir nessa escala maior, certo? Lembram lá de escala, que é a escala em amperes. E aí a gente vai ter que fazer uma substituição aqui, ó. Vocês estão vendo que em microamperes mede aqui, mas para medir em amperes tem que ser nessa conexão aqui. Então vou ter que mudar. Tá? E outra coisa, a medição não pode ser feita em paralelo como a gente estava fazendo da tensão. Se a gente fizer isso, a gente vai provocar um curto-circuito. Foi isso que queimou o fusível de microampere daqui. Por isso que a gente não está conseguindo medir, porque os alunos, do mesmo jeito de tensão, vinha e media. Não dá, certo? Para fazer uma medição com o amperímetro, a gente tem que ligar o amperímetro em série com o resistor. Lembra que em série a corrente é a mesma. Lembra lá dos resistores em série, a corrente é a mesma, certo? Nos resistores. Então a gente precisa ligar o amperímetro em série, ó. No caso, ó, deixa eu fazer aqui. Se eu fosse ligar um amperímetro aqui, eu ia ligar ele aqui, ó, em série. Um voltímetro eu ligo em paralelo, ó. Voltímetro. Tá? Voltímetro, amperímetro, tudo isso tem aqui dentro do multímetro, tá? Amperímetro mede corrente, voltímetro mede tensão, certo? Mas se eu quero ligar o amperímetro é em série. E como é que eu vou ligar alguma coisa em série num circuito que já está montado? Eu preciso
abrir o circuito, certo? Não dá para medir se não abrir o circuito. Então eu vou fazer um jeito aqui de eu aproximar esse circuito aqui para a gente ver como é que faz a medição, tá? Tá aqui o circuito ligado na fonte. Então, se a gente quer medir a corrente nesse resistor aqui, eu preciso abrir o circuito no caminho desse resistor e fechar o circuito com o meu multímetro. Como assim, professor? Vamos lá, eu vou abrir esse circuito. Ó, esse resistor está ligado, ó, nessa linha aqui, certo? Então esse resistor está conectado nesse e nesse outro aqui, certo? Essa linha com 5 buraquinhos conecta esses 3 resistores. Então eu quero medir a corrente nesse. Eu vou abrir o circuito aqui, tirei, e vou fechar o circuito com o meu multímetro. Deixa eu ver aqui para um jeito de vocês enxergarem o multímetro também. Ó, ligo o multímetro aqui no resistor e a outra ponta do multímetro vai lá onde o resistor estava ligado. Olha só, 0,014 amperes. É uma corrente muito pequena, como eu falei para vocês, e essa escala está muito grande, mas dá para a gente ver 0,014 amperes ou 14 miliamperes. Chega. Eu desencostei aqui. 14 miliamperes, ok? Essa é a corrente total do circuito. Então, ó, lembrando de sempre que for fechar, colocar ele no mesmo lugar, certo? Para o circuito voltar a ser o que era. Beleza, agora eu quero a corrente nesse resistor. Mesma coisa, eu vou abrir o circuito, vou abrir ele aqui, ó. Aí para fechar o circuito, vou ligar um multímetro nele, certo? Ó, tá aqui o vermelho do multímetro, tá ligado no resistor, e o outro lado do multímetro, ó, ele não estava ligado nesses buraquinhos aqui, então eu vou ter que ligar em um desses 5 buraquinhos, que é em qualquer um desses 2 resistores. Olha aí, olha a corrente aí, 0,05. Opa, desencostei aqui. 0,05 amperes ou 5 miliamperes, certo? Por fim, vamos na corrente desse último resistor aqui. Vai lá, tirei mais uma vez, vou fechar com o multímetro. Olha só, tinha um lado aqui, ele estava ligado aqui, ó, 0,08 amperes ou 8 miliamperes, certo? E o próximo resistor? O próximo resistor ele está ligado em série com esse aqui, então eles têm a mesma corrente. Mas vamos provar, vamos lá, vamos provar. Abrir, ele está ligado aqui, ó, com esse resistor, certo? Então eu tenho que ligar em um desses 5 buraquinhos, tá bom? Ó. Zero vírgula 0809. Bem, a mesma corrente, tá? Só isso aí já vale um joinha da gente ter medido a corrente nesses circuitos. Mas aí a gente pergunta, e se eu quiser medir a corrente de um aparelho na minha casa, como é que eu vou fazer?
como é que eu vou abrir o circuito? Como é que eu vou fazer para pegar um multímetro? Como é que eu vou abrir o circuito da minha geladeira? Como é que eu vou abrir o circuito do meu ventilador? Para fazer isso eu ia ter que cortar o fio do ventilador e fechar o fio de novo com o multímetro, e ia ser uma gambiarra só, mas tem um jeito de fazer isso e vocês vão ver na próxima aula. Até mais, não esquece de assinar o canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Até mais.